Um santo dia a cada um de vocês. Sempre quando nós pensamos na Semana Santa, imaginamos a casa cheia dos membros, não é? Todos reunidos para bem louvarmos ao Senhor, para bem estarmos juntos, sendo configurados a esse Cristo. Nesse ano de 2020 vai ser um pouco diferente, nós vamos estar cada um em nossas casas, mas isso não quer dizer que não tenhamos a unidade de coração, teremos. Então, nós colocamos que esse retiro vai ser uma verdadeira peregrinação, e peregrinação é justamente quando você sai de um local para um outro local e esse local é sagrado. Então, muitas vezes a gente escuta falar em peregrinação, não é? Peregrinação Aparecida do Norte, peregrinação dos santuários marianos, é o quê? É no ato de fé você ir a um local onde você sabe que vai ter uma manifestação de pessoas que têm uma fé, que têm uma crença. Então, esse ano de 2020, Deus está nos dando a oportunidade de peregrinar. Fomos a Roma, não é? No dia que o Papa nos deu aquela bênção, e nós temos visitado outras igrejas, temos participado de várias celebrações, e nós temos que louvar também os meios de comunicação. Como tem sido importante cada meio desse, cada vez que uma emissora transmite, e a gente vai cada vez mais estar em sintonia. Então, isso é muito bom que aconteça. Então, meus irmãos, nós estamos em plena Semana Santa, Quinta-feira Santa, celebração do amor de Deus. E a gente tem que entender que mesmo que seja paixão, morte e ressurreição, isso é o amor de Deus. Esse amor de Deus que nos contagia, esse amor de Deus que quer que cada vez mais cresçamos. Agora entenda bem, para que a gente tenha essa Semana Santa verdadeiramente no amor de Deus, nós temos que compreender o que é esse amor e aceitar esse amor e querer esse amor para nós. Não podemos olhar para a cruz e pensar que é um escândalo, porque foi um escândalo para muitas pessoas. Mas quando o nosso Senhor passa pela cruz, é um ato de amor, é um ato de entrega cada vez mais forte. E nós temos que nos alegrar e entender que quando nós aceitamos o amor de Deus e cremos nesse amor de Deus, esse amor de Deus pode nos salvar. E aí nós temos que entender bem. Estamos todos vivendo essa pandemia, estamos todos bem atentos a esse coronavírus que tem levado tantas pessoas a refletirem, mas muitas pessoas também têm morrido, muitas em cada país, em cada nação, tem sido algo os números bem expressivos, não é? Mas a alegria também nós podemos encontrar na morte, por mais que seja doloroso, por mais que seja traumático. Se alguém diz que tem desejo de se consagrar a Deus, nós temos que entender que essa pessoa quer ser inteiramente de Deus. E as pessoas que já morreram, essas verdadeiramente passam a ser de Deus. Então a alegria de Cristo não é a morte, mas a alegria de Cristo é de nos possibilitar a vida após a morte. E essa salvação de Deus, nós temos que entender que vários dos nossos irmãos que morreram, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 80 mil, não sei mais qual é o número de hoje, eles podem ter encontrado a vida. E vida qual? Vida carnal? Não, vida eterna. Essa vida eterna vem justamente. Então, falar de Semana Santa também é falar um pouquinho e ter essas crenças, né? A gente vê os jornais, os noticiários mostrando os cemitérios, várias covas, uma bem próxima da outra, porque o número está tão grande, e a gente pode dizer, mas isso tem alegria? A alegria da Semana Santa é ver as mortes? Não, meu irmão. Mas a alegria da Semana Santa é acreditar que a morte não tem o poder, não tem um ponto final na história. Quando Jesus passa pela morte, ele tem esse objetivo da ressurreição. Então, que tenhamos essa firmeza, que tenhamos esse entendimento, que através de todo o padecimento que muitas almas tenham tido, elas podem estar, sim, gozando do paraíso com Deus, né? Então, veja só, Deus ama as almas, tá certo? Então, as vivas e as falecidas, para Deus é alma. E temos que perceber que as pessoas que estão cá nessa vida, como eu, como você, nós temos ainda a possibilidade de pecar e de nos danarmos nos quintos dos infernos, como se diz. Mas a alma que já morreu, essa não vai mais pecar. Então a sentença daquela alma vai ser até aquele dia que ele estava na vida. Então eu quero que você imagine que tem pessoas que tiveram o seu óbito e tudo, mas que de certa forma pararam de pecar. Na hora que para de pecar,
existe a possibilidade dessa vida eterna. Então, que tenhamos esse entendimento. É um mistério a morte? Sim, é um mistério. Mas Deus vai subtrair da terra várias pessoas, várias almas, e pode, através da morte, fazer aquelas pessoas que estavam pecando aqui na terra serem santas. Então, a morte tem esse caráter de nos levar, de nos guiar cada vez mais. Então, temos que aprender bem. Semana Santa é um momento de reflexão, um momento de oração, e em meio a essa pandemia, esse coronavírus, esse estresse que está todo mundo, né, essa dúvida, esse medo, as pessoas ficam se perguntando o que fazer, como fazer, em que acreditar. Acreditar sempre em Deus e entender que existe um sentido para a Semana Santa. O Padre João Medeiros muito nos dá assistência na nossa comunidade, ele nos instrui muito, nos ensina muito, e ele vai sempre dizer que é necessário que o cristão possa completar na sua própria carne aquilo que faltou à cruz de Cristo. Então, eu não sei quais são as suas dores hoje, mas tem esse entendimento, pode ser que você esteja completando na sua carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. Então, São Paulo vai nos dar essa orientação. Então, a Semana Santa, não é, Padre João Medeiros vai nos dizer que não é apenas o memorial da paixão de Nosso Senhor, não é apenas as dores de Nosso Senhor, mas é a celebração também das nossas lágrimas, dos nossos sofrimentos. A Virgem Maria aqui, a Virgem Lacrimosa. A paixão também é as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos conflitos, as nossas aflições, as nossas angústias. Então, se nós queremos viver uma Semana Santa bem vivida, nós temos que trazer à nossa memória as dores de Cristo, sim, mas as dores que nós estamos passando. Então, esse período da Semana Santa, né, ou melhor dizendo, esse período da pandemia, ter estado nesse período de Semana Santa, nesse período de Quaresma, tem um sentido. E o sentido cada vez mais é da reflexão. Então, qual o sentido? Qual o foco? Quando nós falamos em Semana Santa, esse ano não, porque está todo mundo em isolamento social, mas quantas vezes as pessoas aproveitavam a Semana Santa para ir fazer seus lazeres, para ter seus momentos, para lavar roupa, para ir cuidar de menino, para fazer isso e por aquilo, e Nosso Senhor não era lembrado. Nessa Semana Santa está diferente, não é? Então, o coronavírus, ele teve várias causas, vários efeitos, mas também as pessoas pararam para refletir mais sobre Deus. As pessoas estão mais atentas aos sinais do céu, não é? As pessoas estão atentas mais aos milagres que estão acontecendo. Por quê? Porque está chegando próximo das sentenças finais, da escatologia, dos fins. Então, esse lado também tem suas vantagens de aprendermos. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é o poder, Ele tem poder de nos libertar, Ele tem poder de nos salvar. Bate no peito e diga assim: o meu Senhor, Ele pode me libertar. Então, fazer reviver aquilo que nós tínhamos como crença e que muitas vezes pode ser que esteja deixado de lado. Ele deseja ressuscitar e nos ressuscitar com a sua própria palavra. Então, nós estamos vivendo, né, o Tríduo Pascual agora, mas essa celebração é uma celebração de reconciliação. Então, como você está na sua caminhada espiritual? Você está bem com Deus? Você está bem consigo? Você está bem com os irmãos? Por quê? Porque esse tempo oportuno é da reconciliação. Jesus continuará, meu irmão, a agonia dele até a vinda do Senhor. Até nos levar para novos céus e novas terras em segurança, vai rolar muitas coisas e a gente tem que estar atento a isso tudo. Quais são os seus pecados? Não é? Quais são as suas dúvidas? Se você quer viver bem essa Semana Santa, não fique só focado nisso ou naquilo, mas busque viver verdadeiramente a morte no sentido da mortificação. O que é que você precisa deixar? O que é que você precisa aprender? O que é que você precisa renunciar? O que você precisa crucificar? O que é que você precisa sepultar? O que é que você precisa deixar ressuscitar na sua vida? Esse é um tempo oportuno para que possamos ver isso, não é? Como é que está a sua solidariedade, a sua angústia, o seu egoísmo, o seu egocentrismo. É um tempo de reflexão, é um tempo de cada vez mais dar uma parada para compreender os fatos, né? Cuidado que o inimigo quer nos pegar, mas a Virgem Maria está atenta a nos proteger. Então, nós temos na nossa comunidade o projeto PHS, que nós vamos ver
de um lado quais são as virtudes e quais são os defeitos, quais são os vícios. Então reflita todos os dias, meus irmãos. Tem sido orgulhoso? Você tem sido humilde? Você tem sido paciente? Você tem sido caridoso? Não é? Então isso tudo é importante que a gente possa refletir nessa Semana Santa. Entendamos bem. Nós temos a sexta-feira da Paixão, nós temos o sábado, as dores da Virgem Maria, e nós temos o domingo da Ressurreição. Mas isso tudo não aconteceria se não existisse justamente a quinta-feira, que é onde nós vamos iniciar nosso retiro. Hoje é quinta-feira. A graça dos sacramentos, a graça da Eucaristia, a graça dos sacerdotes vem acontecer justamente quando vem acontecer nesse dia. Então, que a gente possa compreender que é a celebração da unidade também, não é? É Deus que vai estar junto dos seus discípulos, é Deus que vai estar junto com seus apóstolos, provocando a unidade da sua igreja. E tem que haver toda uma unidade entre esses dias para que possa haver a Páscoa, possa haver a ressurreição. E só vai existir ressurreição se existir amor. Só vai existir ressurreição na sua família se você se colocar cada vez mais numa dinâmica, não é, de entrosamento, numa dinâmica de ajuda, numa dinâmica de acreditar que Deus é a vitória e que Cristo vai fazer essa vitória acontecer. No nosso retiro de Semana Santa, que é uma peregrinação na verdade, nós vamos estar pautados no apóstolo João. João, o apóstolo que reclinava a cabeça em Jesus e respirou nele o amor pela Virgem Maria. Então vão ser várias pregações que os membros da comunidade vão fazer para levar você a esse entendimento. Quanto mais João estava próximo de Nosso Senhor, mais ele aprendeu a amar a Virgem Maria com o amor do próprio Cristo. Então João, como nós dissemos, vai ser esse apóstolo que nós vamos fazer todo o caminho da Semana Santa, mas fazendo um paralelo com a vida dele, né? Um paralelo de suas atitudes. Então João é um dos 12 apóstolos, que a gente já bem conhece isso. Ele acompanhou o mestre, né, na prisão, no seu sacrifício, na sua morte. Ele esteve ao lado da cruz, junto à Virgem Maria também. Ele é filho de Zebedeu, ele é irmão de Tiago. Ele, por profissão, ele é pescador. Ele atuava na região de Éfaso, né? Ele tinha os seus discípulos também, eram os que estavam mais próximos de Nosso Senhor, Tiago, ele, né? E tinha Pedro também, eles estavam sempre juntos, existia como se fosse um trio. E o tipo de morte de João não foi uma morte feita as outras, como de martírio, mas ele morreu já bem idoso, com toda uma sabedoria, toda uma espiritualidade. Então, como é que nós dividimos as pregações? Vão ser por dias formativos e cada dia um membro da comunidade vai falar de um aspecto da vida de João. Então, nós vamos ter uma pregação, João, o egocêntrico, onde nós vamos fazer o paralelo das fraquezas de João, mas ao mesmo tempo que as pessoas tenham um entendimento que ele foi escolhido e através da força do Espírito Santo ele foi cada vez mais sendo fortalecido e de fraquezas foi existindo cada vez mais virtudes. Depois uma pregação sobre o presbítero, João enquanto presbítero, na quinta-feira. Na sexta-feira vai ser João, o penitente, depois vai ser João, o carismático. Chegamos no sábado santo e nós vamos ver o perfil de João dentro do dia do sábado santo, como João o sensível e também o João solidário. Chegamos no domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, vamos perceber João quanto o persistente. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça para que tenhamos cada vez mais o entendimento daquilo que devemos fazer enquanto discípulos amados que também somos, mediante a toda uma situação de vida, para que aguardemos os novos céus e as novas terras.